Olá a todos, meu nome é Willer, sou trabalhador da Casa de Paulo Ortiz. Estamos dando prosseguimento aos nossos estudos espíritas no dia de hoje, mas antes de começarmos, vamos fazer uma prece inicial para que os nossos mentores, nossos anjos da guarda, iluminem os nossos caminhos, iluminem as nossas vidas, para que o entendimento de hoje se faça presente no nosso dia a dia. Que assim seja. Hoje eu vou estar falando sobre a fé e o otimismo. É um tema muito relevante para o momento que estamos vivendo, esse momento de muita angústia, de muitas perdas, de muitas decepções, mas também um momento de muita reflexão, onde nós temos que nos apegar à fé e ao otimismo para podermos prosseguir com mais serenidade, com mais afinco e com mais paciência. O item de hoje, ele encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, onde, pela minha surpresa, logo ao abrir o Evangelho, que eu chamo de Manual de Sobrevivência, que eu acho que é onde a gente encontra todas as respostas do nosso dia a dia, dos nossos problemas, da solução dos nossos problemas. E logo ao abrir o Evangelho, tem uma frase de Allan Kardec. A frase é o seguinte: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso foi escrito por Allan Kardec em 1867 e ela é atual até hoje. Então, esse estudo de hoje, ele é do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 11, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então, aqui a gente já consegue enxergar que desde muito tempo atrás, há quase 200 anos atrás, ele já vinha falando para a gente que a fé e a razão, elas devem andar juntas, né? Em todas as épocas da humanidade. Principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje, a fé, ela tem uma importância vital nas nossas vidas. Ela é de extrema importância para a gente conseguir superar os nossos desafios com mais serenidade, com mais paciência, com mais resignação, com mais resiliência. Então, a partir do momento que a gente entendemos a fé e a fé raciocinada, a gente consegue passar por todas as adversidades com muito mais facilidade. Segundo a Wikipédia, fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Então, segundo a Wikipédia, que é o nosso dicionário de hoje em dia, né, a fé, ela é uma confiança absoluta sem qualquer tipo de comprovação, né, ou critério objetivo de verificação dessa fé. É numa ideia ou numa fonte de transmissão. Já na doutrina espírita, nós sabemos que a fé, ela é uma fé raciocinada. Por que nós dizemos que na doutrina a fé ela é raciocinada? Porque aqui a gente entende o porquê nós estamos aqui, o que viemos fazer aqui, para onde vamos daqui. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, que a doutrina, ela foi baseada, né? Hoje a doutrina, ela é baseada num tripé, que é a ciência, filosofia e religião. Então, no caráter científico
da doutrina espírita, a fé ela faz parte tanto da parte científica quanto da parte religiosa, né? Então, quando a gente entende o porquê estamos aqui, por que nós estamos vivendo esse momento de hoje, o porquê de estarmos vivenciando essas coisas de hoje, a gente consegue ter uma leveza maior, a gente consegue ter um entendimento maior, né? A doutrina espírita ela não tem dogmas, ela não impõe nada a ninguém. Então, a partir do momento que a gente tem essa fé raciocinada, tudo se torna mais compreensível, de mais fácil entendimento. Então, a fé, hoje em dia, ela é um caráter essencial para a gente atravessar todas as adversidades. E segundo o Evangelho, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então ele fala, né, que a fé ela desperta o homem para o bem. É o caminho para a gente conseguir transformar o nosso mundo num mundo melhor. A partir do momento que a gente tem um entendimento dessa conexão com o alto, que é a fé, que é acreditar num ser supremo, que é acreditar o porquê que nós estamos passando por tudo que a gente vem passando, é acreditar na vida eterna, né? Que a gente está materializado hoje aqui num corpo, que a gente está vivendo isso por consequência de um passado que pode não ter sido tão bem aproveitado, que a gente pode estar vivendo o momento de hoje colhendo os frutos daquilo que a gente plantou anteriormente. Como a doutrina fala, tem uma passagem de Emmanuel que ele diz, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a partir do momento em que a fé, a gente acredita em que tudo isso que a gente vem passando, que tudo isso que a gente conquista é fruto do nosso trabalho, é fruto do nosso entendimento, é fruto do nosso andamento moral, né, do nosso entendimento moral. Então, cada um tem uma escala de evolução, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maturidade. Então a gente deve respeitar sempre até aqueles que não têm fé, né? Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles ainda que não despertaram para essa fé. O estudo de hoje, eu proponho aqui que aqueles que queiram aprofundar na fé, aqueles que queiram seguir a fé, ela faz muito bem, né? A partir do momento que a gente tem esse entendimento de um ser supremo, de coisas que acontecem com a gente, tem um porquê, as coisas se tornam muito mais fáceis para nós. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então aqui a gente vê, né? É uma reflexão para a gente ter fé com racionalidade. E a doutrina espírita, né, ela é consoladora, ela tem essa parte racional, porque a gente estuda o porquê nós estamos aqui, né? Igual ele fala aqui, amai a Deus,
mas sabendo por que o amais. Por que a gente ama Deus? Uma reflexão. Vocês já pararam para pensar nisso? O porquê que a gente ama Deus? Por que a gente crê nas suas promessas? Como a gente estuda aqui na doutrina espírita, Deus, ele não é um juiz vingativo, ele não é uma pessoa de carne e osso como nós. A gente sabe, né, até pela pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec ele pergunta: que é Deus? Né? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então aqui a gente tem que entender o porquê a gente ama Deus. Porque Deus, ele é nosso Pai, ele é o nosso Criador. Ele tem esse amor incondicional por nós. Ele sabe que nós vamos errar, ele sabe que nós vamos tropeçar e ele nos dá várias chances de corrigir esse erro. Ele nos dá o livre-arbítrio, né, da gente fazer as nossas escolhas. Então, muitas das coisas que a gente vive hoje são consequências dos nossos próprios erros ou dos nossos acertos, né? Então, aqui ele fala, né, a gente saber o porquê acreditar nelas, né? E ter os nossos conselhos compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Às vezes, a gente acha que a gente tá dando um tropeção, mas aquele tropeção nos leva 2, 3 passos ali na frente. Né? Quantas pessoas diante da adversidade se tornaram pessoas muito melhores? Então, e ele fala aqui, né? Os milagres são obras da fé. Quantas pessoas já não se curaram de doenças que a ciência diz que era incurável, né? Que era impossível aquela pessoa se curar de determinada doença, de determinada situação, né? De passar um acidente, um trauma e a pessoa resistir. É um milagre, né? Então, independente da fé, independente da fé não, independente da religião da pessoa, quando a pessoa tem fé, que ela acredita nesse futuro, que ela acredita nesse ser supremo, as coisas tornam-se mais fáceis, né? Então até a gente tem até que respeitar aqueles ainda que não acreditam em Deus, que muitas vezes ele ainda não tem essa evolução espiritual para não acreditar. A gente tem que respeitar isso. Mas a partir do momento que a gente sabe o porquê das coisas, sabe o porquê estamos aqui, como estamos aqui, o porquê estamos vivendo esse momento, né, e para onde vamos, as coisas tornam-se mais fáceis, mais claras, o caminho torna-se mais leve. Então, a doutrina, ela tem esse entendimento, né, que tudo aquilo que a gente passa tem um porquê. Nada é por acaso. A gente pediu para viver essas situações. A gente pediu para passar por todas essas provas, por todas essas expiações. Então, a partir do momento que a gente tem essa fé, esse acreditar nesse ser supremo, tudo torna-se mais fácil, tudo torna-se mais leve. E a doutrina, ela tem esse papel consolador e desse entendimento, né, dessa fé raciocinada, dessa racionalidade para tornar as coisas mais leves para nós. Não que tire a nossa responsabilidade, mas faz a gente enxergar que nós somos os responsáveis por nossos atos, nós somos os responsáveis por nossas ações. Então, a partir do momento que a gente passa a ter esse entendimento e a gente acreditar, ter essa fé raciocinada, as coisas tornam-se mais fáceis para nós. E é onde a gente vai para a segunda parte, que é sobre o otimismo. Otimismo. O otimismo é a disposição
para encarar as coisas pelo seu lado positivo e esperar sempre um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis. É o oposto do pessimismo, a Wikipédia. Então aqui, né, já a própria definição do otimismo, né, a disposição. Então, quando a gente fala em disposição, a gente tem que estar disposto a encarar as coisas pelo lado positivo, né? Nesse momento que a gente está vivendo de muitas perdas, é perda de emprego, é perda da empresa, é perda de familiares, são inúmeras perdas. A gente tentar encarar as coisas por um lado positivo, né? Um lado de aprendizagem, né? Um lado, o que nós estamos aprendendo com esse momento que nós estamos vivendo? Qual o lado positivo que eu posso tirar disso? Então, o otimismo, nesses momentos de angústia, nesses momentos de sofrimento, eles são fundamentais para a gente vencer isso com mais serenidade, com menos desespero, para que até a gente possa tomar melhores ações, né, para sair dessa situação difícil. A partir do momento que a gente tem a calma, que a gente tem esse otimismo, fala, nossa, eu perdi meu emprego, mas eu posso fazer uma outra coisa que eu gosto, eu posso abrir meu negócio, eu posso vender meu produto, eu agora não estou mais vinculado àquela empresa, eu posso fazer um trabalho social, eu posso fazer qualquer coisa. A partir do momento que a gente tem esse otimismo, que a gente consiga enxergar, né, ter essa disposição de encarar as coisas pelo lado positivo, a gente consegue sair disso mais fácil. Tem um livro do Emmanuel que ele chama Caminho Iluminado, né, uma psicografia de Chico Xavier, né, que Emmanuel psicografou para ele, que Chico psicografou de Emmanuel, né, que ele fala, né, otimismo. Não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção. Ele fala, né, para a gente seguir trabalhando. Age construindo. Quem serve aos outros semeia paz e alegria para si mesmo. Então, aqui ele fala, né, que quem serve aos outros semeia paz e alegria para si mesmo. Muitas vezes, né, tem muitas pessoas que agora já estão numa condição, que já estão aposentados, que tem tempo para fazer um trabalho social, ou uma palavra amiga, ou uma caridade para uma pessoa, para a gente não perder essas oportunidades, né? Que isso semeia paz e alegria para a gente mesmo. Se erraste, recomeça a empreitada da ação na qual te comprometeste. Se o seu negócio fechou por causa dessa pandemia, ou se você perdeu seu emprego, ou se você errou, tenta entender o porquê do erro. Por que você chegou nessa situação? Muitas empresas, grandes empresas, já fecharam, já quebraram. Muitas pessoas perderam emprego. Então a gente procurar o porquê disso, né? Por que eu errei? E recomeçar, né? Recomeça essa empreitada da ação da qual se comprometeste. Então a gente tem que ter sempre esse otimismo para a gente ter força para recomeçar. E ele fala aqui, ó, não creias em vitória do bem sem árduos problemas a resolver. Não vem fácil as coisas, né? Ainda mais nesses momentos difíceis, os problemas são maiores, mas se a gente não tiver o otimismo, se a gente não tiver fé, as coisas se tornam muito mais difíceis. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, que a gente tenha esse trabalho, né, essa vitória do bem, a gente, não que não vamos ter problemas, que a gente não vai passar dificuldades, mas que a gente saiba enfrentar isso com otimismo. Convence-te de que a dor é sempre renovação para o bem. Então, que a dor ela vai te renovar. Aprenda a tirar o lado positivo da dor, né? O porquê que eu estou passando por isso? Será que isso daí me transforma numa pessoa melhor? Será que às vezes o que eu estava fazendo antes estava sendo bom?
Será que daqui para frente eu posso ter um recomeço novo? Então, o otimismo, ele é muito importante na nossa vida. Para a gente poder fazer esse recomeço, né, pegar as coisas ruins, trabalhar elas, para a gente não cometer os mesmos erros novamente. Né? Ele fala aqui, né, evita assuntos infelizes. Evitar ficar falando sempre só pensando naquele erro, pensando naquela coisa ruim. Então evita esses assuntos infelizes. Fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Então ele fala aqui, né, para a gente sempre em favor da tranquilidade, ter essa serenidade, não entrar em desespero, para que a angústia não torne mais difícil as coisas. Aprende simplicidade, para que não te vergues ao peso de bagagens inúteis. Então ele fala aqui, né, para a gente aprender a ser mais simples. Né? Que se a gente for ver na grande realidade, a gente não precisa de muito para viver. Né? Para que a gente não vergue, né, ao peso dessas bagagens inúteis, né, que muitas pessoas, né, que precisam ter, né, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que morar no melhor lugar, eu tenho que ter o mais moderno, eu tenho que ter o celular mais novo. Então, se a gente se vergar a esse peso dessas bagagens inúteis, quando vem um momento de dificuldade, a gente entra em desespero. Então, a gente buscar aprender com isso. Não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia a fim de superá-la. Conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Então aqui ele fala, né, que depende de ti, é o trabalho do dia a dia. Ah, mas como que eu vou recomeçar? Como que eu vou começar meu dia se eu perdi meu emprego, se eu fechei minha empresa? Então é o trabalho. Lembra quando você começou? Lembra de como que era antes? A gente sempre teve um começo e sempre a gente vai ter um recomeço. Então cabe a gente ter um pouco de serenidade, ter um pouco de paz, colocar a cabeça no lugar, com otimismo. Né? E ele fala aqui, né, o trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, é a certeza das tuas próprias prestações de serviço do bem comum que a bênção da vitória te marcará. Então aqui é de novo a fé, né? Acreditar naquilo que você faz, acreditar que você é capaz. O otimismo, ele vem para nos mostrar que a gente é capaz, que a gente é capaz de ser melhor, que a gente é capaz de fazer o bem, que a gente é capaz de superar os desafios. E ele fala aqui ainda, né? Em nossa condição evolutiva, ainda não sabemos medir a resistência um dos outros. Então, o que cabe aqui a gente? Cabe a gente fazer a nossa parte. O que eu posso fazer? Né? Não ficar esperando dos outros. Em razão disso, guardemos a nossa dor ou a emenda que é positivamente nossa e exportemos alegria e esperança onde estivermos. Então, que a gente possa exportar alegria e esperança, né? Não ficar resmungando, não ficar reclamando da vida, não ficar no desespero, né? Que isso não leva a nada. Que o otimismo ele é fundamental para a gente sair dessas situações de crise, né? De crise moral, de crise financeira, de crise espiritual. A gente acreditar, gente, que tudo que a gente passa tem um porquê e tudo que a gente é capaz de tirar o lado positivo de todas as situações da nossa vida. Essa é uma reflexão. Cabe a gente, cada um, procurar dentro de nós esse lado positivo
que eu tenho certeza que todos nós temos, por mais pessimista que possamos ser, a gente tem esse lado positivo. E a gente encontrar esse lado positivo dentro de nós faz toda a diferença. Ele fala aqui, né? Exportemos alegria e esperança onde estivermos. A gente exportar isso. O mundo está precisando desse otimismo, né? Que as coisas melhorem, que as pessoas melhorem, que as pessoas evoluam. Então cabe a nós fazer a nossa parte. Se eu me tornar uma pessoa otimista, se eu me tornar uma pessoa melhor, a gente vai estar construindo um mundo melhor. Para encerrar o estudo de hoje, vamos fazer a prece final, agradecendo a Deus pela oportunidade de estudar o Evangelho. Também, Senhor, pedimos a todos aqueles que estão em tratamento na casa de Paulo Ortiz, as pessoas do atendimento fraterno, as pessoas que dão os nomes nos cadernos, que a espiritualidade possam atender às suas necessidades na medida do possível, que possa iluminar os seus caminhos, né, que possam nos trazer luz, que a espiritualidade, que nossos mentores espirituais, que nossos anjos da guarda nos iluminem, nos encha de fé, de otimismo, para que possamos construir esse mundo cada vez melhor, da qual todos os seres humanos desejam. Que possamos entender, com os exemplos de Jesus, o verdadeiro significado do bem, para que possamos ser pessoas melhores no dia a dia, com nossos familiares, com nossos amigos, com os nossos vizinhos, com a nossa sociedade, que possamos sempre evoluir degrau por degrau. Que assim seja, graças a Deus.